Então vamos para a nossa receita super econômica de brownie. Primeira coisa que eu gosto de fazer já é separar. Aqui eu tenho 200 gramas de margarina, eu tô usando da marca Qualy, que ela tem mais gordura e é bem gostosa, dá um sabor bem bom. Eu gosto de usar ela com sal. Toque de sal na sobremesa sempre é bom. Então 200 gramas de margarina. Aqui eu coloco na panela. Se você não tiver costume com chocolate, você pode fazer esse processo no micro-ondas. Eu gosto de fazer aqui na panela, que eu acho que ajuda muito. E aqui eu tenho 350 gramas de cobertura. Gente, cobertura de boa qualidade. Aí até tá misturadinho aqui, ó, porque eu tinha um pouco de uma marca e um pouco de outra marca. Mas aqui no total eu tenho 350 gramas. Geralmente eu gosto da marca Harold, do Cical e da Genuine. Pra mim são as melhores coberturas que tem. Lembra de não usar aquelas tipo confeiteiro, tá? Que ela tem muita gordura e o sabor não fica bom na boca. Então, para nossa receita aqui na panela, 200 gramas de manteiga ou margarina. Eu uso margarina, eu acho que combina super bem e deixa a sua receita mais econômica e não tira o sabor. Pode ir com calma, tranquilamente. E o chocolate. Joga o chocolate aqui por cima e vou ligar o fogo e deixar ele derreter, só que tem que ficar de olho. A hora que a manteiga derreteu, que a panela já tá bem quentinha, você desliga e mexe, que ela vai derretendo sozinha. Bora lá? Prontinho, liguei o fogo, vou dar aqui um tempinho para a panela aquecer, para ela já começar a derreter o chocolate. Gente, pode olhar que lá, ó, a manteiga já tá começando a derreter. Só que como ela tá por baixo, o calor não vai no chocolate, então o processo dá super certo. Eu adoro fazer desse jeito, que eu acho que a gente ganha tempo. E na cozinha tudo é válido, né? Economizar tempo e dinheiro é o certo. Aqui a gente começa a dar uma mexidinha de leve. Ó, percebe que o chocolate já começou a derreter. O fato da gente estar usando a manteiga aqui não deixa de jeito nenhum o chocolate queimar, tá? Então pode fazer esse processo na panela tranquilamente que dá certo. Só ir mexendo devagarzinho. Pronto. Nesse ponto aqui, eu já desligo. A minha panela, ela é de inox, então ela retém mais calor. Então eu já desligo e aí eu vou deixando ele aqui um tempinho, que ele vai terminar de derreter e vai ficar numa textura muito boa. Depois que eu termino de derreter, aí eu já acrescento aqui também o chocolate em pó. Mas eu vou deixar ele derreter completamente e aí depois eu volto aqui. Enquanto isso, eu vou deixar ele aqui, ó, só mostrando pra vocês. Tá vendo que fica os pedacinhos de chocolate? E aí ele vai derretendo no próprio calor da panela, tá? Então não precisa preocupar, não precisa ligar o fogo de novo. Eu vou deixar ele aqui e agora a gente vai para a batedeira. Vamos fazer o processo dos ovos na batedeira. Gente, aqui na batedeira eu já tenho 8 ovos. Na verdade o meu tava tão pequenininho que eu coloquei 9, mas a receita pede 8 ovos médio, tá? Cerca de 55 gramas cada um. E aqui eu vou colocar já junto o açúcar. São exatamente 420 gramas de açúcar, aproximadamente 2 xícaras de chá de açúcar. Coloco aqui. E agora eu vou bater essa misturinha até ele fazer um creminho, até formar aquele creminho branco, mas não muito. Eu mostro a textura pra vocês. Então, vamos bater? Hora do barulho. Prontinho, ó, viu que ele não fica tão forte, mas ele faz um creminho bem bonitinho. Aqui a gente volta de novo pro chocolate. Olha a textura que fica depois que ele descansa aqui um pouquinho e termina de derreter só com aquele calor. Lembra? Todos aqueles pedacinhos de chocolate derrete tudo. Nesse ponto aqui, eu gosto de acrescentar, porque a gente utiliza nessa receita também, 90 gramas de chocolate 50%. Pode colocar entre 90 e 120 gramas. Eu uso 90 porque eu acho que é o suficiente, senão fica muito forte o chocolate. Aí eu misturo aqui nesse chocolate em pó, ou nesse creme de chocolate, para ficar mais fácil da gente misturar naquele creme lá que a gente acabou de bater na batedeira.
Mistura delicadamente, só para ele não subir esse pozinho quando a gente misturar lá. Não precisa ser muito, que a gente ainda vai misturar a farinha de trigo também. Ó, então, misturou mais ou menos só para dissolver. Vamos agora pegar esse creminho de chocolate. Agora ele já tá aquele morninho bem pouco. Porque lembra que como a gente desliga a panela e ele ainda fica derretendo, o resto do chocolate já volta ele para uma temperatura mais ambiente. Isso também já ajuda para você não ter que ficar esperando muito tempo para jogar na mistura de ovos. Então pronto, essa misturinha aqui eu vou agora jogar aqui na minha mistura de ovos. Vamos lá? Joga tudo aqui. Espera aí que eu vou tampar a câmera só um pouquinho. Tirar tudo, porque isso aqui é puro chocolate. Pronto, joguei tudo aqui, toda essa misturinha de chocolate aqui na minha panela, no meu bowl da batedeira. Aqui a gente mistura devagarzinho para não tirar muito o ar do creme de ovos que a gente fez. Mistura, mistura, mistura. Se quiser, pode usar a batedeira, só que eu prefiro fazer essa parte à mão. Eu acho que a textura da massa depois fica melhor quando a gente finaliza à mão. Vou só tirar essa batedeira aqui só um minutinho. Aqui a gente vai acrescentar agora 260 gramas de farinha de trigo e mexer delicadamente e a nossa massa vai estar prontinha. Então vamos lá. Aqui eu já tenho pesadinho, 250 gramas. Gente, agora é só mexer e tá pronto. Ó, mexeu, mexeu, mexeu. Pode pegar o próprio fouet aqui da batedeira para bater, mas dá certo com a espátula também. Como eu já tô com a espátula na mão, vou continuar com ela mesmo. Quando você vai misturando, você vai perceber que a massa vai ficando bem pesada, porque a massa de brownie, ela é pesada mesmo, né? Você nunca fez brownie, não assusta, porque pesa mesmo. Gente, essa receita é muito boa. É a receita que eu faço, que eu vendo aqui no meu delivery, sai super bem. Então, viu que brownie não precisa necessariamente ser de chocolate nobre ou manteiga. A gente pode usar ingredientes alternativos e ainda assim ter uma receita muito boa e econômica. Aí esse aqui eu monto ele tanto na fatia com cobertura ou a travessa de brownie, eu chamo de travessa da felicidade com brownie. Ou pote da felicidade com brownie também, tem as duas opções. Pronto, essa é a nossa massa, ó. Bem pesada mesmo, e o chocolate, ele vai esfriando, ele vai deixando ela mais pesada ainda. Aqui, eu vou passar agora para uma assadeira. Eu gosto de untar só com um pouquinho de farinha de trigo e tem manteiga, né, no fundo. Farinha de trigo e um toque de chocolate, só para não dar aquela casquinha branca. Joga minha massa inteira aqui, espalho. Eu uso uma assadeira um pouquinho maior que o comum, porque eu gosto que o meu brownie ele fique fino. Como eu uso ele nos potinhos da felicidade, se ele ficar muito alto, aí não fica legal, os pedacinhos dele não fica legal pro pote. Então eu prefiro fazer ele desse jeito, aí a fatia dele vai ficar um pouquinho mais fina, mas assim que assar eu vou mostrar pra vocês a altura que fica. Aqui eu vou espalhar tudo e vou levar pro forno. Normalmente, como ele fica um pouquinho mais fino, tem que ficar de olho. Aqui no meu forno, cerca de 20, 22 minutos aproximadamente. O forno é bem rápido, mas aí vocês têm que testar com o de vocês, ok? Então pronto, eu vou levar pra assar e daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado dele pronto. Até daqui a pouquinho. Gente, aqui tá o resultado do nosso brownie. Eu cortei ele um pouquinho quente, então ele não tá com a textura firme ainda. Mas olha aqui, o tanto que ele fica cremoso. Gente, é muito, 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 muito bom esse brownie. Pode fazer sem medo, pode vender, que dá bom. Normalmente eu coloco nessa embalagem aqui, aí aqui eu coloco a cobertura. Aqui eu tenho duas opções, eu tenho só de ninho, só de brigadeiro ou a que eu chamo de dois amores, que aí eu combino os dois. Aqui é só vir com uma cobertura, inclusive já tem o vídeo aqui no canal das duas coberturas, e coloca uma fileirinha de cada aqui, fecha e pronto. Outra opção é montar um potinho com ele. Eu vou montar um pequenininho aqui, nessa embalagem aqui, ó. Essa aqui, ele fica mais ou menos com 180 gramas, aproximadamente, de 180 a 200, depende da altura que você deixa, tá? Então, aqui, eu vou colocar
uma parte de brigadeiro branco. Aí eu vou cortar os pedacinhos de brownie, ou então pode fazer as duas coberturas, que eu até gosto mais. Aliás, eu vou fazer desse jeito. Aqui eu só faço assim, ó, uma branca, uma preta, mais um pouquinho branco aqui só para dar o contraste. E aqui eu vou preencher com os pedacinhos de brownie, que também fica super bom. Coloca os pedacinhos, preenche com os pedacinhos e isso dá aproximadamente 180 gramas. Se você quiser ele mais alto um pouquinho para fechar as 200 gramas, ok, certo? Uma outra opção seria colocar um moranguinho aqui em cima, ou raspinhas de chocolate, ou deixa só desse jeito mesmo, com mais pedacinhos de brownie de decoração. E pronto! Aqui a gente vem com a tampinha, que eu acho esse potinho bem legal, que ele é super baratinho, normalmente eu compro ele na Magazine Luiza ou no Mercado Livre. Pronto, vamos colocar só um adesivinho aqui. Prontinho, colocou um adesivo, olha o charme que fica. Como que eu faço? Eu corto os pedaços de brownie já no tamanho da fatia. Aliás, essa aqui, ó, eu corto todos desse tamanho, congelo. E quando sai o pedido, aí eu descongelo. Então, se for para esse aqui de fatia, eu só coloco nesse, descongelo ele por 30, 40 segundos, coloco no potinho, faço a cobertura aqui em cima. Se por acaso for no potinho, tipo esse aqui, o mesmo processo. Descongelo, monto o creme, os dois cremes embaixo, igual tá aqui, coloco os pedacinhos de brownie em cima, cortadinho, miudinho, e faço uma decoração por cima. E só isso, ok? Então, curta o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!